Então, pessoal, retomando, então, vamos para esses últimos slides, então, né, ter uma noção também dessa concepção aqui do pensamento. Então, ele diz que, ó, temos uma comunicação com o mundo mais velha do que o pensamento, né, que eu falei anteriormente. Ele considera toda essa vivência, né, digamos assim, coisas que nós passamos, né, que muitas vezes é difícil de delimitar como uma coisa puramente racional, né, que também está no âmbito das emoções, né, e dos sentimentos, dos afetos, né. Então essa conexão, né, que nos liga ao mundo é mais antiga, né. Basta a gente também parar para analisar nossas lembranças, memórias de coisas que nos marcaram na nossa existência, né, para a gente entender que nós temos essa ligação, né, com o mundo, né, com os outros, que vem muito antes de uma noção meramente racionalizada e tal, fechada, assim. Então ele diz assim, ó, não devemos nos perguntar se nós percebemos realmente o mundo, devemos dizer ao contrário, que o mundo é isto que percebemos, né? Tem algo aí, né? Percebemos algo, né? Que existe alguma coisa e não existe nada, né? Essa é uma questão também da filosofia que o Merleau-Ponty parece estar colocando aqui também, né? Existe alguma coisa sempre, né? E essa coisa ela tem essa dimensão mundana e a gente pode refletir sobre ela também, né? Do ponto de vista filosófico. A filosofia permite essas reflexões. Não podemos falar da percepção nos colocando à distância dela. Temos que recuperar nossa capacidade de perceber, começando pelo próprio aparecer das coisas. Então, o Merleau-Ponty ele reivindica, não é, essa capacidade, né, primeira de perceber. Parece uma coisa boba e simples, mas ele diz que é essencial. Se a gente, né, de algum momento a gente faz né, uma avaliação sobre isso, a gente vai entender, né, chegar à conclusão de que sempre estava ali essa capacidade perceptiva, né, e certamente ela tem algo a nos dizer também, né, não simplesmente a nossa razão, porque muitos preconceitos, por exemplo, que nós temos podem também estar ancorados em certas interpretações que nós tivemos a partir de algumas percepções que talvez não fossem isso mesmo, né? Talvez no segundo momento a gente possa fazer uma experiência, perceber melhor, tentar, né, nos apropriar de certas concepções e podemos entendê-las de outro modo. Então ele fala, ó, recuperar a nossa capacidade de perceber, né? É importante não esquecer isso, né? Então aqui, né, para finalizar esse último slide, tem uma frase do Klee, né? O Klee é um pintor famoso, e o Merleau-Ponty ele estudou muito esses pintores lá da época dele, e ele diz: a forma é fim, morte, a formação é vida. Então, o Merleau-Ponty está muito preocupado com esse processo de formação, de certas interpretações sobre as coisas. Ele diz que existe um processo aí, uma história, né, que a gente precisa também estar refletindo sobre, né? Quando a gente trabalha com formas prontas, né, com coisas já estabelecidas, já dadas, fica difícil a gente buscar fazer essa reflexão filosófica sobre o que formou a nosso entendimento, né, as nossas interpretações. E aí essa ideia aqui que ele coloca, né, da diferença entre a geografia e a paisagem, né, que o Merleau-Ponty é um crítico do pensamento de sobrevoo. Ele diz que esse pensamento de sobrevoo é algo que se coloca acima ou de fora do objeto percebido ou do objeto do conhecimento e analisa a distância esse objeto, assim, como se pudesse ser uma espécie de Deus, né, que pudesse dar conta ali e explicar o objeto sem se envolver com ele, né? Ele diz que esse pensamento sobre o ele existe na ciência, né, na filosofia, na religião, tudo, mas ele diz que tem seus problemas, né? Tem limites também para isso, porque nós somos corpo, né? No final das contas, estamos encarnados, vivemos desse mundo, né?
e também sofremos com as coisas que acontecem nesse âmbito mais terreno. Então, esse pensamento sobre voo se torna problemático, né? Vemos tudo de cima, não nos inserimos dentro das coisas. Eles que isso acontece mesmo. Às vezes a gente se abstrai muito e se coloca como se estivéssemos em outra realidade, né? Eles que isso é até uma postura da consciência, na verdade. Assim. Mas quando a gente entende melhor, talvez, essa dimensão do corpo, né? A gente se coloca também nesse nosso contato primordial, né? Com a percepção, com o mundo, as coisas que nós percebemos, aí a coisa muda, né? Mas quando a gente se coloca acima e analisa as coisas à distância, ele fala desse, né? Ele critica um pouco esse pensamento de sobrevoo, como se estivéssemos fora do mundo, né? E ele fala dessa outra forma de pensar que é da paisagem. E aí ele está se referindo aqui, claro, também aos quadros, às pinturas que ele apreciava, né? Também que é essa coisa de você, quando você para olhar uma pintura, um quadro bonito, e você parece que entra dentro da coisa, entende? É um outro tipo de experiência que ele está descrevendo. Quando nos inserimos dentro do mundo, através da nossa sensibilidade e da experiência da percepção. Isso exige uma abertura, né? Você tem que estar disposto a fazer uma experiência estética, né? Digamos assim, que toca você, né? E muitas vezes você nem escolhe isso. Muitas vezes você ouve uma música, né? Assiste um filme e você fica emocionado. E ele diz que esse é um outro tipo de experiência, né? Que é esse da paisagem, né? O espetáculo do mundo pode ser experimentado em toda a sua riqueza e também nos seus enigmas. Há um espanto filosófico provocado pela nossa experiência de pertencimento ao mundo. Podemos refletir de outro modo. Podemos experimentar isso com a nossa experiência com a arte, né? Ele diz que essa coisa da arte, né? De tocar, de tirar a gente do nosso lugar comum e levar a gente para um outro plano, outra dimensão, assim, da vida humana, né? É muito importante, até para refletir de outro modo, pensar de outro modo. Ele tenta pensar também a partir da atividade do artista, né? Esse que o artista percebe e coloca ele desenvolve ali uma arte nessa troca da percepção com a sua obra, né? Então, existe uma relação entre a percepção e a obra de arte, sempre, né? Tanto no trabalho do músico, do pintor, né, do artista plástico, em qualquer expressão, sempre vai ter muito fortemente essa dimensão sensível, né, da arte, que ele valoriza muito isso, né? Então, assim, para terminar mesmo, eu queria ler um trechinho da principal obra do Merleau-Ponty, que se chama Fenomenologia da Percepção. Estou com anotação aqui, não coloquei no slide, mas eu acho que, para finalizar, seria uma boa síntese assim, do pensamento dele. Está logo no comecinho da obra, né, no prefácio, então vou ler aqui para vocês, que vai meio que dar uma resumida nisso, em alguns pontos que eu coloquei aqui. Então, ele diz assim, a racionalidade não é um problema, não existe detrás dela uma incógnita que tenhamos que determinar dedutivamente ou provar indutivamente a partir dela. Nós assistimos a cada instante a este prodígio da conexão das experiências. E ninguém melhor do que nós, ninguém sabe melhor do que nós como ele se dá, já que nós somos esse laço de relações, né? O mundo e a razão não representam problemas, digamos, se você quiser, que eles são misteriosos, mas nesse mistério os define. Não poderia tratar-se de dissipá-los por alguma solução, entre aspas. Ele está para quem das soluções? A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. E, nesse sentido, uma história narrada pode significar o mundo com tanta profundidade quanto um tratado de filosofia. Vocês veem que ele fala, olha, essas experiências mundanas nossas, elas estão aí, estão sempre presentes, né? E a gente não pode simplesmente desprezá-las em prol de um conhecimento puro, não é absoluto, né? Como se existisse, como se não fosse necessário essas outras experiências pré-reflexivas, né? Que ele fala, para a gente buscar também o conhecimento científico, né? Na verdade, o cientista ele não nasce pronto, ele não nasce já um cientista. Existem outras dimensões também da vida humana que são importantes, né?
até para formar a pessoa enquanto cientista, ou alguma profissão qualquer, né? Então ele fala, olha, essa experiência perceptiva, ela precisa ser considerada, né? A gente vai poder, talvez, entrar em contato mais propriamente com ela a partir, talvez, da literatura, né, de outras expressões artísticas, a gente possa entender, assim, a dimensão que tem, né, e a importância que tem, né, para a nossa própria capacidade de formular, assim, sentidos para a nossa vida, né. Então é isso. Eu queria agradecer, então, pela oportunidade de poder estar aqui, né, dando essa aula sobre Merleau-Ponty, né, os conceitos básicos, algumas ideias. E caso vocês queiram, né, mandar alguma pergunta, né, alguma sugestão também, podem mandar pelo e-mail aí. Tem o e-mail do cursinho, tá bom? E eu vou estar respondendo todas as questões, né? Também acho que é importantíssimo que vocês respondam as questões, né, que os professores estão elaborando, né? É muito importante para memorizar algumas ideias, né, assim. E ajuda muito também, sabe, para vocês entenderem as diferenças que existem nas diferentes correntes filosóficas, né? E de concepções assim de alguns filósofos, né? Assim, entender o que, é que tem de comum, o que, é que tem de diferente, né? Acho que isso ajuda muito na hora de fazer a prova, tá bom? Então é isso. No mais, se cuidem e qualquer coisa nós estamos aqui. Obrigado. Até a próxima.